Paulo finalmente vai explicar para a gente o porquê que não deveriam ser mulheres mais novas. E esses 2 versículos aqui, meus irmãos, são um pouco difíceis de serem compreendidos. Há alguma discussão no que significam de fato. Fala o seguinte: rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Meus irmãos, apesar de ser difícil de compreender esse texto, tem algumas coisas que nós podemos dizer acerca dele. Algumas pessoas olham para este versículo e acham que compromisso diz respeito ao seu casamento anterior. Então, quando leem esse versículo, falam, ora, as viúvas não podem se casar mais. No entanto, se isso fosse verdade, Paulo estaria se contradizendo, porque no versículo 14 ele fala, viúvas novas se casem. Então, na realidade, elas devem e podem se casar. Não é essa a ideia do compromisso. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. No entanto, existem ainda mais 2 possibilidades aqui. Uma delas, eu vou explicar para os irmãos, entende que naquele tempo estava começando a se formar um grupo de mulheres que eram como se fosse uma ordem das viúvas. Qual que é a ideia? Eram mulheres que tinham ficado viúvas, e então essas mulheres faziam um voto de continuarem viúvas e durante a sua viuvez servirem ao Senhor na igreja de alguma maneira. Então elas serviam e recebiam esse sustento como um acordo na igreja. E então havia um voto de que elas não mais então se casariam. E Paulo então estaria dizendo que aquelas mulheres que fizeram esse voto por serem muito novas, desejavam casar e então estavam se tornando condenáveis diante de Deus. Essa é uma possibilidade. Existem relatos de fato dessa ordem existindo, existem alguns documentos que falam sobre isso, desde o século II para frente, homens importantes falando sobre isso. Então é uma possibilidade. Mas eu creio, meus irmãos, que na realidade esse texto não nos dá base suficiente para achar que está sendo criada uma ordem de viúvas, aqui um grupo de viúvas oficial na igreja. Por algumas razões. Uma delas é estranho existir uma ordem desse tipo sem outras referências na Bíblia. Só existe aqui essa menção. Outra coisa, é estranho a palavra de Deus e Paulo falar sobre um voto de celibato. O texto comentado por Calvino fala que a ideia do voto de celibato é algo que não cabe nessa teologia de Paulo, mesmo porque, veja os horrores que aconteceram por conta de um voto de celibato forçado. Então ele traz o exemplo da Igreja Católica e das freiras e padres que estão na situação de celibatários de maneira forçada para exercerem as suas funções. E os horrores e os pecados que acontecem dentro dessas situações. Eu creio, meus irmãos, que o texto, na realidade, não está falando necessariamente sobre isso, mas eu queria entender que essa palavrinha compromisso, ela é a mesma palavra usada em outros lugares, e aqui no texto também, para fé. Tá? É a mesma palavra usada e pode ser considerada como se fosse a fé. E fé, meus irmãos, é uma palavra muito comum para Paulo. Ele usa muitas vezes fé. E em 1 Timóteo ele usa várias vezes. Seria estranho falar de compromisso, quando na realidade ele não fala muito sobre isso. Se você mudar essa palavrinha aí de compromisso para fé, ficaria mais ou menos assim. Rejeita as viúvas novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem a sua primeira fé. Essa primeira fé seria o cristianismo dela, aquilo que ela estava seguindo. E de alguma maneira o desejo de casar invalidava essa sua primeira fé. Então, seguindo até aqui, meus irmãos, eu gostaria de tentar lançar um pouquinho mais de luz aqui. De que maneira uma viúva mais nova, porque ela deseja casar, ela estaria deixando a sua fé? Existem algumas possibilidades. Uma delas é o casamento misto. Nós sabemos que ali na igreja de Éfeso existiam ensinamentos errados ou falsos mestres. Uma possibilidade é que estes falsos mestres, ensinamentos errados, estavam formando uma noção de que o casamento das viúvas não era recomendável. E então isso talvez estivesse criando
um tipo de pensamento de que elas não deveriam se casar e, se casassem, elas seriam então rejeitadas. Pensando nisso, é possível que essas mulheres só encontrassem casamento fora do corpo de Cristo. E, meus irmãos, quando uma mulher se casava com alguém que não era cristão, era muito provável, quase certo, que ela deixasse o cristianismo. O correto, ou o normal daquela época era, a mulher seguia a religião do marido. Se o marido não era cristão, ela seria o que o marido fosse, na religião pagã que fosse. E isso anularia a sua primeira fé. E é claro, meus irmãos, isso aqui não é um alerta apenas para as viúvas novas. Isso aqui é um alerta para todas aquelas pessoas que buscam casamento. Sejam viúvas, por algum motivo divorciadas, ou por algum motivo que não tem ainda um casamento. Mulheres e homens. O casamento misto tem uma grande chance de levar essas pessoas que se dizem cristãs para fora da igreja. Eu ouço muitas vezes que a busca é o contrário. Casa-se para que a pessoa venha à igreja. Algumas vezes Deus é misericordioso e faz isso, graças a Deus. Mas o corriqueiro, o rotineiro é: alguém se envolve com a pessoa de fora e se casa e quando você vê não está mais no corpo de Cristo. Isso é um alerta muito importante para nós. Primeira possibilidade em que devia acontecer de fato naquele tempo é o casamento misto, mas também os relacionamentos ilícitos, porque elas não eram casadas, mas então desejavam o casamento e desejavam se relacionar. Meus irmãos, um texto que é muito legal para a gente compreender isso é 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 32 e 34. Abram aí, só para vocês terem, eu não vou lê-lo, mas para que vocês saibam do que eu estou falando. E possam aprofundar um pouquinho mais em casa. 1 Coríntios, no capítulo 7, versículos 32 até 34, Paulo fala sobre as pessoas que não têm um marido, não têm uma esposa, e ele diz que o desejo dele é que essas pessoas, se puderem, continuem sem se casar. Mas isso não é uma obrigação, porque muitas pessoas não têm este dom de ficar sem um esposo ou sem uma esposa. E essas pessoas precisam disso, porque tem isso já na sua Constituição. Deus as fez assim. Então a instrução de Paulo é a seguinte: se você consegue ficar sem se casar, ótimo. Então faça isso e sirva ao Senhor. Se você não consegue, é melhor que você se case e não viva abrasado. Esse é o pensamento. Porque quando a pessoa vive abrasada, ela vive em busca do pecado. E ela vai cair em pecado. E isso estava acontecendo com essas mulheres, possivelmente aqui na igreja de Éfeso. Elas estavam desejando se casar, e veja que interessante, nosso texto não fala que elas se casaram, mas que elas desejaram se casar e por isso se tornaram reprováveis, deixando a sua fé. No desejo de se casar, não se casaram e se envolveram em relacionamentos possivelmente ilícitos.